Oi pessoal, neste vídeo a ideia é mostrar um pouco de história, né, sobre as tecnologias que surgiram lá da década de 90 até alguns anos atrás, tá? E por que isso? É só porque a gente vai ver, né, como HTML, CSS e outras tecnologias, e é legal vocês terem uma referência, quando isso foi criado, né, por que foi criado. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, vamos lá! Meu cursor aqui. Tá, então lá em 86, né, a galera já tinha comunicação. Muito antes disso, é que a gente aqui está falando de web, né? Se a gente fosse falar de internet, a gente ia ter que voltar lá para 1970. Mas, né, não vamos voltar tanto assim. Então lá em 86 já se falava de criar padrões, porque já, né, já tinha cada pessoa, cada time, cada empresa tentando fazer a mesma coisa, só que de forma diferente, então já tinha padrão desde aquela época. E, né, não tem como falar de web e não falar do Tim Berners-Lee, né? Então ele criou o HTML, criou o HTTP, né? E a gente vai ver mais coisas que ele fez. Então lá em 89, né, ele já começava a fazer o HTTP, né, o protocolo que a gente usa na web, certo? Que é o protocolo que ajuda a gente fazer a transferência de hipertexto, né? Então quando a gente pega uma página web, a gente tem o texto e a gente tem links entre páginas, né? Então essa ideia já foi lá de 89. E em 89 também já começou um memo, né? Ele enviou um memo lá por e-mail na época propondo o que hoje a gente chama do HTML. Então em 89 ele começou esse rascunho, né? Em 90 já tinha essa ideia que a gente tem hoje de web, de páginas que de uma página vai para outra. Eles tinham isso, só que em forma de texto, né? Porque a comunicação era muito usada sem interface gráfica. E em 91 o Tim Berners-Lee ele criou e publicou, né? E deixou aberto o primeiro website. Tanto é que eu acredito que tem vários lugares que comemoram como o aniversário da internet nesse dia, no 6 de agosto, em 6 de agosto. Beleza? Tá bom, né? Então, mas o que, que era a internet naquela época? Nada mais é que você acessar um endereço, tá? Esse endereço vai fazer uma requisição lá para um servidor. Esse servidor vai pegar um arquivo e retornar o conteúdo desse arquivo, né? De forma binária, que o cliente vai saber ler isso aí e exibir. Né? Então, a gente fez um request, pegou um index HTML, por exemplo, e retorna uma página. Então, por essência, né, a web era estática, né? Então a web estática por design. Então ela foi desenhada para ser estática, retornar conteúdo e esse conteúdo a gente faz a navegação para outros sites ou para outras páginas dentro do nosso website. E se a gente voltar lá para 91, né, onde foi criado o site, era impossível a gente ter algo nessa linha, né, de um formulário onde você envia conteúdo para o servidor. Não dava para fazer isso. Em 93 foi onde começou a ter, né, essa possibilidade da gente criar um formulário, né, na nossa página e esse formulário enviar dados lá para o servidor. E o servidor, com linguagens como Perl, Bash, conseguiam, através de variáveis de ambiente, pegar o que foi enviado e tomar alguma ação, né? Então, seja um formulário de contato e a galera era bem criativa, né? Então, isso começou lá em 93. E também em 93 começou até aquela mesma coisa, né? Vários times criando coisas diferentes. Então, cada um fazia formulário, pegava as variáveis de ambiente de um jeito. E aí começou a nascer o CGI, que é uma forma de padronizar, né, como esses scripts são executados, para facilitar a vida quando você vai fazer deploy em outro servidor, né? Então coisas do tipo. Então o CGI ficou bem popular em 97, mas o início dele foi lá em 93. Em 93 também teve um movimento de web design, né? Então criar sites mais bonitos, sites, né, com gráficos. E a MTV, se eu não me engano, está na lista do, se não foi o primeiro, é um dos primeiros sites com esse conceito de web design. Então, em 93. 94, né, lá nascia o Netscape, né, um browser, né, um dos primeiros browsers.
e, e a definições de padrões, né? Então a W3C que começou e o Tim Lee, né? Ele por trás também do W3C, né? Então o Tim Lee participando de tudo relacionado à web. Então em 94 nasce o W3C, de novo para padrões. Vamos ver o que mais. Ah, em 94 também a gente vê o início dos GIFs, né? Então imagens, com várias imagens, né? Fazendo movimento. E, então ele é uma imagem, mas que a hora que a gente abre parece que é um vídeo pequeno, né? Então esse conceito de GIF nasceu em 94 e a gente usa até hoje. Em 94 também nasce, né, a era dos criadores. Então o GeoCities, né, era um site que você criava uma conta e a hora que você criava uma conta você poderia criar o seu site. Então, né, a era dos criadores. Então todo mundo criando sites e usando a criatividade, né, cada site que tinha naquela época. E depois o Yahoo comprou, né, o GeoCities. 95 tinha sites como o Alta Vista, né, o que o Google a gente tem hoje, né, naquela época o que a gente também chamava das páginas amarelas. A gente precisava achar alguma coisa, a gente entrava no Alta Vista e fazia a pesquisa. Era bem mais difícil que hoje a gente consegue pesquisar com o Google, né? Então em 95 a gente já tinha o conceito. E em 95 também, né, foi onde começou a ter a necessidade de páginas mais interativas, né, como o Alta Vista. Você colocava um conteúdo e ele, depende do que você colocou, ele vai montar a página para você. Então essa interatividade foi necessária e aí nasce o JavaScript em 95. Em 95 o JavaScript é bem diferente, né? O início dele foi bem diferente do que o JavaScript é hoje, né? Hoje é toda uma plataforma que você consegue fazer muitas coisas, desde embarcado, né? Aplicações desktop. Naquela época não, era uma linguagem apenas para esse contexto de web. 96, né? A galera queria separar a parte de conteúdo com a parte de estilo. Então aí nasceu o CSS na versão 1, lá em 96. 98, né, temos o Google. Também, e aí a gente já dá um salto lá para 2003, onde o WordPress, lá, né, copiando muitos conceitos lá do GeoCities, ele, né, tem esse gerenciador de conteúdo. Então também, né, você consegue criar sites e criar o seu conteúdo. Então o WordPress ficou famoso em 2003. 2004 a gente tem o Gmail. 2004 a gente também tem um conceito bem interessante, né? Quando na web você faz requisições de páginas, imagens, né, um arquivo de estilo, e essas requisições são caras, né? Naquela época a internet era bem mais lenta, né? E então tinha o conceito de você baixar uma única imagem e dentro dessa imagem você conseguia pegar pedacinhos e montar todos os seus sites, né? Então a galera baixava em um único request todo esse arquivo e ia picotando ele e montava a página, né? Então isso aqui montava um botão, isso aqui montava outro botão e assim por diante. 2006 vem se não me engano, o primeiro pré-processadores, né? Ou seja, a galera de CSS criando estilos começaram a ter problemas, eles queriam ter coisas mais dinâmicas, por exemplo, por uma cor e essa cor ser aplicada em várias propriedades, né? Em várias classes, em vários estilos pelo site. Então, tinha o conceito de pré-processadores, ou seja, o browser só entende CSS. Então, o pré-processador vai lá, converte todo aquele texto mais fácil para o desenvolvedor num conteúdo válido que o browser vai entender. Então, isso é o conceito de pré-processadores, que a gente também vai passar por isso. A gente vai ver isso no nosso curso. O que ele vai facilitar a nossa vida na criação de estilos. Aqui é um exemplo, né, de um site lá de 2007 do KFC. E olha só, naquela época era muito comum. Então você abre o site, a primeira coisa que vem fala, olha, se você não tem, instale o Flash. Então a gente precisava instalar Flash no navegador para conseguir ver as coisas. E também ele falava, olha, habilita aí habilita o JavaScript, né? Porque alguns browsers o JavaScript era bloqueado por padrão. Então olha a usabilidade disso, né? Você abre o site
tem que instalar uma coisa, habilitar outra, senão você não consegue acessar o que tinha no site. Você não conseguia ver o cardápio do KFC. 2009, né? Então, a criação de conteúdo também foi bem famoso a galera criar tables, né? Então você tinha colunas para conseguir, aqui vai ficar o menu, aqui vai ficar o cardápio. Então tudo era feito em tabelas, né? Como se fosse um Excel. Você põe, esse conteúdo vai estar nessa coluna, esse outro nessa outra. E em 2009 viram que isso não é muito legal. E aí começou a nascer formas de fazer layout diferente. Uma delas é o Flexbox. Em 2010 já veio o conceito de responsivo, né? Ou seja, a gente tinha um monte de cliente, cada um acessando de uma forma, né? Clientes, um desktop, um tablet, um celular, smartphones, cada um de um tamanho. Então a gente precisava ter o site que ficasse bom visualmente em todos esses dispositivos. Mas antes desse conceito de responsividade, né, o responsive, como que eles faziam? Tinha empresas que faziam dois sites, né, um site para desktop e um site para mobile. Então, imagine, você tem dois sites, você tem que dar manutenção, uma coisa precisa, um site precisa, uma página precisa ser alterada, tem dois projetos para você alterar. Isso, em termos de desenvolvimento, é bem custoso, né? Sem falar que você pode ter erro. O celular você abre e tem um conteúdo, o desktop tem outro, né? Em 2011 também nasce o famoso Bootstrap, né, criado lá pelo Twitter, que é um framework CSS. Então, de novo, né, a galera criando estilos e aqueles problemas nessa criação de estilo, e aí nasce um framework para ajudar nisso aí, na criação de estilo. Media Queries, né, ou seja, é facilitar a vida para cada dispositivo. Então, ou seja, você consegue criar, se for celular eu exibo essa imagem, se for desktop eu exibo essa outra. Entre muitas coisas você consegue criar. Então, Media Queries é a base para muitas outras tecnologias que surgem depois. 2014, né, também nasce a galera queria colocar 3D nos sites, então aí nasce o WebGL. 2015 ficou bem popular a versão 5 do HTML, né? E de vez o Flash Player, né, que a gente viu lá em 2007, que você tinha que instalar o Flash Player. Então, em 2015 com HTML5 não precisava mais. Todos os sites, né, YouTube nessa época falavam, olha, não precisa mais de Flash Player. 2016 a galera começa com o conceito de design minimalista, né? Então, aqueles sites todo poluído, então a galera tentava fazer algo mais limpo, né? Então, sites da Apple, por exemplo. 2017 é onde fica forte, porque eles começaram a ver que os acessos de clientes mobile era muito forte. Então eles falaram, vamos fazer um site, mas vamos priorizar que ele fique muito bom, muito rápido, acessando para quem tiver no celular. E depois a gente faz funcionar no desktop. Então esse conceito do mobile first. Então a gente deu uma repassada, né? E aí eu pergunto, será que faltou alguma coisa? A gente veio lá de 89 falando algumas tecnologias, não falei todas, pulei algumas, né? Por exemplo, mesmo a gente falou do GIF, mas não falou do SVG, né? Que é outro tipo de imagem que a gente vai usar. E a gente falou até 2017. Na verdade, faltou várias coisas do ponto de vista JavaScript, porque eu acho que isso dá para fazer um vídeo só falando do mundo JavaScript, um monte de frameworks surgiram e morreram, né? E hoje a gente tem três grandes. Então é isso, foi um resumo, né, de algumas pinceladas de algumas tecnologias que a gente vai ver durante o curso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.